Salve, salve galera, eu sou o professor Juliano Gordão e estou aqui mais uma vez para ajudá-los a resolver algumas questões sobre história do Brasil, do Enem e alguns vestibulares aí, beleza? Então vamos analisar a primeira questão. Sobre o período da Primeira República, 1889-1830, é correto afirmar que. Então é uma questão simples, o enunciado não é contextualizado, e ela está falando do período onde acaba, né, o período imperial com o golpe e vai até 1930, que é onde acontece outro golpe. Então, essa questão a gente tem que estar analisando as alternativas e focando nas que vão falar sobre questões de coronéis, sobre as questões que falam sobre o processo liberal, a questão do federalismo, começando agora, até mesmo porque a gente vai estar passando pela República da Espada, República das Oligarquias, Política do Café com Leite e o golpe de Getúlio Vargas, beleza? Então vamos analisar as alternativas para a gente poder estar identificando qual é a correta. Letra A. Os temas da nação e da cidadania ganharam centralidade da Constituição de 1891, havendo atenção aos problemas sociais e à participação política com leis trabalhistas e extensão significativa do direito ao voto. Isso aqui até seria correto se não estivesse falando da Constituição de 1891, onde não acontecia isso. Então, essa questão das leis trabalhistas não entra aqui e o direito do voto também não entra nessa Constituição aí, tá bom? Letra B. A violência e o risco de fraude das eleições eram reduzidos. Então, por esse processo aqui, a gente já pode tirar fora. Era a política das oligarquias, café com leite, o famoso voto de cabresto acontecia na época. Então, não tinha como reduzir esse processo aí, de redução de fraude nas eleições. Então, a letra B a gente pode eliminar já. Letra C. Havia um estudo forte e centralizador que limitava a autonomia do poder estadual e garantia o poder sobre a produção e comercialização dos principais produtos agrícolas brasileiros. Dentro desse processo aqui, quando ela fala garantir o controle sobre a produção e a comercialização, ok. Mas nesse processo que está acontecendo, havia um Estado forte e centralizador que limitava o poder estadual. Então, esse poder estadual, ele estava fortalecido nesse período, dentro desses dois processos aqui, que era a própria questão de São Paulo e Minas Gerais. Então, por esse motivo, ela está errada. Letra D. Havia uma ordem liberal, que eu falei lá no começo, uma organização federativa, domínio político das oligarquias estaduais, que foi aquilo que a gente falou também, força dos coronéis dos municípios, além da participação eleitoral restrita. Então, essa aqui não precisa nem continuar lendo. Pode marcar a letra D com certeza. Mas vamos analisar aí só para entender o motivo pelo qual ela estaria errada também. Houve a rejeição do capital externo. Então, a partir daqui, nunca o capital externo foi rejeitado nesse período. Então, por eliminação, a gente vai ficar nessa primeira questão com a letra D, beleza? Vamos para a próxima questão. A charge satiriza uma prática eleitoral presente no Brasil na chamada Primeira República. Tal prática revela... Então, essa aqui é uma charge tradicionalíssima dentro desse período da história do Brasil, que demonstra o eleitor sendo burro, né? O político aqui, no caso, na figura, carregando esse burro, que no caso estaria fazendo alusão à figura do coronel, e aqui, no caso, dessa mulher aqui, sendo a figura do governo, aguardando, não é, o voto deste eleitor que está com o cabresto aqui. Então, fala-se muito desse período na questão essa charge é muito tradicional nesse período, sobre essa questão da República das Oligarquias. Vamos analisar o que o enunciado traz para nós. As alternativas traz para nós. A ignorância por parte dos eleitores dos rumos políticos do país, tornando esses eleitores adeptos de ideologia de políticas nazifascistas. Então, esse período aqui, ele está... o nazifascismo, ele surge, né, dentro desse período entre guerras, mas ele vem após a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que ele se intensifica no mundo. Então, durante esse período, quando a gente fala da República das Oligarquias, é antes. Tanto que em 1930 é quebrado esse acordo entre Minas Gerais e São Paulo, que era a famosa política do café com leite. Getúlio Vargas assume em 1930. Né? Então, em 29, com a crise, que aí vocês vão estar acompanhando melhor com as aulas do BOD, em 1929, com a quebra da Bolsa de Valores,
esses regimes totalitaristas na Europa vão começar a se expandir em maior proporção. Então a letra A está errada por esse motivo. Letra B. A ausência da autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, as quais limitavam o direito de escolha e demonstravam a fragilidade da instituição republicana. Então, ausência de autonomia. Está acontecendo? Tá. Fidelidade forçada a alguns políticos. Está acontecendo na charge também. Limite, né? Eles eram limitados de escolher aqueles que eles tinham e uma fragilidade das instituições republicanas na figura da mulher. Então, essa aqui, letra B, com certeza. Vamos analisar rapidamente as outras. Restrição provocada pelo voto censitário. Não é voto censitário nesse processo aí. Era um voto limitado, onde as pessoas eram trazidas por esses políticos, para poderem, esses coronéis, para poderem votar. Facilidade de acesso à informação e propaganda política. Isso aqui era muito pelo contrário. Era completamente restrita a informação, era completamente restrita as propostas desses políticos. Letra E. Ampliação do direito do voto trazida pela República. Esse processo aqui não vai acontecer. Esse direito ao voto dos analfabetos, direito ao voto das mulheres, vai acontecer só lá na frente com Getúlio Vargas, que é um processo que não está dentro desse período da República aí, que fala sobre o voto de cabresto e a política das oligarquias. Beleza? Vamos para a próxima. A reação popular conhecida como a Revolta da Vacina se distinguiu pelo trágico desencontro de boas intenções, as de Oswaldo Cruz e as da população. Mas em nenhum momento podemos acusar o povo de falta de clareza sobre o que acontecia à sua volta. Ele tinha noção clara dos limites da ação do Estado, adaptado de José Murilo de Carvalho, abaixo a vacina, revista Nossa História, ano 2, número 13, de 14 de 2004, na página 74. A revolta da vacina pode ser considerada como uma reação popular contra a ação do Estado, por quê? Então, pessoal, essa pergunta aqui, essa questão, ela está trazendo um processo que aconteceu no Brasil no início do século XX, onde foi a conhecida revolta da vacina, onde o governo está começando um processo de, vamos colocar assim, de modernização do que seria a cidade do Rio de Janeiro. Eles estão passando grandes avenidas, vão começar o processo das avenidas, e com isso, os famosos cortiços que tinha na época, eles vão começar a serem marginalizados, vão ser colocados para fora, à margem dos centros urbanos, que eram aquele amontoado de pessoas que moravam ali sem saneamento básico, e isso, obviamente, causava muita doença. Então, as pessoas estavam morrendo com essas doenças, o governo vem com esse processo de vacinar as pessoas, e na ignorância da época, as pessoas acreditavam que aquela vacina, devido ao processo de modernização, marginalização dos cortiços, e dentro de um processo onde essas pessoas estavam morrendo, eles acreditavam que a vacina estava sendo imposta para eliminar parte da população, quando na verdade era muito pelo contrário. Então, para a época, as pessoas se revoltaram dentro desse processo devido a essa ideia que passou na sociedade do período, tá? Então vamos analisar aqui o que as alternativas trazem. Então a revolta da vacina pode ser considerada uma reação popular contra o Estado, por quê? Letra A. O povo não se revoltava contra a obrigatoriedade da vacina, mas com os meios violentos pelos quais o Estado executava, demolindo cortiços e expulsando os pobres para os morros. Então, a letra A estaria correta se não tivesse falando aqui. A não revolta pela obrigatoriedade, e sim, foi bem pela obrigatoriedade que o povo se revoltou. Letra B. O povo se revolta contra certas medidas do governo, como a expulsão de moradores, a demolição dos cortiços para a abertura de avenidas e a vacinação obrigatória, realizada pela intervenção violenta da polícia. Então, pode marcar a letra B, com certeza que ela é a correta, dentro daquilo que a gente já falou. Mas vamos analisar as outras. Letra C. O povo se revolta contra a ação do Estado por considerá-la um desrespeito à moral das famílias, embora desejasse a vacinação gratuita e obrigatória. Nada a ver, isso aqui ação do Estado considerada desrespeitosa, não teve isso. Letra D. O povo se revolta contra a obrigatoriedade da vacina, porque esta medida era tomada por um governo ditatorial, que fechou o Congresso Nacional e ficou conhecido como República da Espada. Não também. A República da Espada é antes, e esse governo ditatorial vai vir com Getúlio, a partir de 1930, e depois
como a gente sabe, com os militares em 1964. Então, foram os períodos que a gente teve aí depois, né, da virada do século, desses períodos ditatoriais que não cabe a essa pergunta. Então, por eliminação, como a gente já falou, é a letra B, que fala sobre o processo medida do governo, expulsão dos moradores devido ao processo de urbanização que estava acontecendo, a demolição dos cortiços, aqui é a urbanização, vacinação obrigatória e uma intervenção violenta da polícia dentro desse processo, tá bom? Então, fica aí essas dicas, espero tê-los ajudados. Um beijo do Gordão e até a próxima.